Estamos de volta com o Tira Dúvidas sobre escola, vida e trabalho. Nesse último bloco, com os professores Diogo Medeiros e Edneia Alves. Então, vamos saber o que foi discutido hoje? Professor Diogo, tá joia? Tudo bem, Fabrício? Aluno de casa, professora Edneia. Bom, na aula de hoje, pessoal, a gente estava falando de escola, trabalho e vida. O tema abordado foi a vida do atleta profissional, não só do jogador de futebol, viu, gente? Como vocês puderem assistir na aula, falamos aí de vários esportes, a questão de remuneração, como que é essa vida mesmo, né, para quem escolhe esse caminho de ser atleta. Ok. Professora Edneia, tudo bom? Tudo ótimo, Fabrício, com você? Tudo beleza. Nas suas aulas, o que foi discutido? Bom, nós elaboramos um projeto de vida, né? Como se elabora um projeto de vida, como é feito um planejamento a curto e a longo prazo do projeto de vida. Foi isso que foi abordado na aula de hoje. Ok, então vamos saber mais sobre esse tema com pergunta para a professora Edneia. O que é um projeto de vida, professora? Bom, vai ligar bastante com o tema do professor que fala sobre a vida do esporte, né, profissional. Então, quando você pensa num projeto de vida, quando você pensa em algo para a sua vida profissional, pessoal, você tem sonhos, né? Então, o projeto de vida são planos que a gente traça ao longo da nossa vida, seja a curto, a médio ou a longo prazo. E nesses projetos, a gente faz um planejamento. Começando assim, qual é o seu objetivo de vida? Seja ele profissional, por exemplo, você tem vontade de abrir um negócio, você quer ser um grande empresário, ou você pensa assim, em nível de saúde, eu gostaria de praticar mais esportes para o próximo ano, para o meu futuro. Então, são coisas que você planeja para a sua vida e traça ali um planejamento. Como que eu vou fazer, quando eu vou fazer, o porquê eu quero fazer aquilo. Então, um projeto de vida é um plano traçado. Ao longo dele, você pode, por exemplo, você pode... o projeto é único para você, porém, o seu projeto pode cruzar em algum momento com o projeto de vida de outras pessoas. Isso acontece, por exemplo, no planejamento familiar. Quando você quer constituir uma família, o seu projeto de vida vai cruzar com o projeto de vida da pessoa que está com você. Quando esse projeto não se cruzam, as pessoas acabam se afastando. Então, esse projeto de vida te ajuda a executar melhor os seus objetivos, chegar na sua meta através de um planejamento. Ok, agora professor Diogo, como saber se eu tenho talento para me tornar um atleta de alto rendimento? Bom, pergunta é um pouco difícil, né, dizer como descobrir que eu tenho talento. Pessoal, geralmente não, tá? É praticamente uma regra. Dificilmente você vê algum jogador, algum atleta chegando no alto nível depois de mais velho. A gente fala das categorias de base, todos eles passam por essa categoria de base. Então, se você começou ali numa escolinha, né, novo, com algum esporte que você gosta, e você está conseguindo subir a pirâmide, ou seja, você começou ali na categoria de base, está subindo, do infantil para o juvenil, juvenil para o júnior, você está se mantendo, é sinal de que você tem talento, é sinal de que você deve persistir, se é uma coisa que você quer para a sua vida, né? Aproveitando aqui o tema meu do professor que está muito parecido hoje, se você quer aquilo para o seu projeto de vida, né? Se você está na categoria de base e está conseguindo se manter ali, né? E está chegando próximo ali de se tornar profissional, é sinal de que você tem talento, é sinal de que você deve permanecer. Ok. Agora, professora Edneia, por onde devo começar o meu projeto? Ótima pergunta. Por onde que a gente começa? Pelo sonho. Então, quando você tem um projeto, inicia ele pensando, o que eu quero para a minha vida? Eu quero fazer faculdade, eu quero me tornar um profissional qualificado, então você vai investir num projeto de vida intelectual, ou juntamente com um profissional, né, associando aí uma faculdade, um curso técnico, um curso que te qualifique para o mercado de trabalho, por exemplo. Então, começa criando o seu sonho. Comece sonhando e sonhe alto, porque à medida que você vai executando o projeto de vida, o tempo, às vezes você vai ter desafios muito grandes durante a execução desse projeto.
você vai... a gente estava até comentando mais cedo, por exemplo, quando é um jogador, você pode sofrer alguma lesão durante o seu período de vida profissional e aí ter que se adequar novamente a sua vida profissional. Então, o que acontece? Quando você tem um planejamento, você normalmente não traça somente o plano A. Você traça o plano A, você traça o plano B, você traça o plano C. Porque se o plano A não der certo, você tenta ali no plano B. O B não deu certo, vai para o plano C. Mas quando você traça, é muito mais fácil você chegar no seu objetivo. Pense o seguinte, você vai fazer uma viagem. Você tem, quando você vai fazer essa viagem para um local que você não conhece, se você tem um mapa do local, né, hoje em dia com GPS é tudo mais fácil, mas vamos imaginar que você não tem então nem o GPS, nem o mapa do local. Você vai conseguir chegar, só que muitas vezes você vai desviar muito mais do caminho até chegar no seu objetivo. Então, com o projeto de vida, você consegue ser mais resiliente, né, dividindo ali o seu tempo de forma mais eficaz e conseguindo alcançar melhor o objetivo que você tem de vida, seja ele profissional, intelecto, familiar, de saúde e etc. Agora, professor Diogo, entrei para uma equipe formadora de atletas de alto rendimento. O que mais devo fazer para me tornar um grande atleta? Bom, foi aquilo que, né, até pegando um gancho na primeira pergunta, entrei para uma equipe de categoria de base, né? Eu estou conseguindo ali permanecer nessa equipe, sinal de que eu tenho talento. O que mais que eu devo fazer? Foi as coisas que a gente conversou, né? É aquilo que você quer mesmo para a sua vida, né? Eu mostrei diversos percalços que os atletas enfrentam ao longo da sua carreira. Então, por exemplo, ficar longe da família, esse tipo de coisa, né? Cobrança, pressão. Então, eu já sei qual, né, o caminho das pedras, o que eu tenho que percorrer, o que eu tenho que fazer, tentar suavizar isso. Então, por exemplo, tentar melhorar o meu físico, né, o treinamento físico. Vamos pegar o futebol, né? O jogador precisa ter uma parte técnica boa? Precisa. Né? São todos jogadores que têm a parte técnica boa, que bate bem na bola? Não, nem todos. Mas a parte física, condicionamento físico, todos podem melhorar. Então treine, né, com vontade, não treine só por obrigação, tenha disciplina. A gente vê histórias de vários jogadores, por exemplo, né? Esses dias acho que era o Neymar que estava falando que os amigos dele estavam indo para o cinema, ele novinho, adolescente, da idade de vocês, e que o pai dele não deixava, o pai dele segurava muito. Então ele teve que abdicar desse tipo de coisa que adolescentes normais faziam e que ele não pôde fazer para hoje, né? Ele está onde ele está. Então, basicamente, é isso, né? Se você fizer essas coisas, né, se dedicar mais, com certeza você vai ter mais chance que aquele atleta que simplesmente, né, estiver fazendo ali o básico. Agora, professora Edneia, como ter disciplina nas minhas decisões do projeto de vida? As perguntas estão fazendo muito sentido, né? Verdade. Bom, como o professor Diogo falou, ter disciplina é algo que ele pode até falar com muito mais precisão do que eu, né? Muito mais autoridade. Mas quando a gente trabalha dentro de um projeto de vida, analise primeiro o cenário. Qual que é o cenário atual? Tome, geralmente, decisões binárias, é sim ou é não. Por exemplo, você quer ser um jogador de futebol profissional, quais são as coisas que você vai ter que abdicar para conseguir chegar a alcançar esse sonho? Então, deixar de fazer certas coisas para a gente poder se dedicar melhor aos estudos, aos treinos, você consegue ter uma disciplina melhor com relação a isso. Essa questão de se comprometer. Por exemplo, eu tenho um objetivo, eu vou me comprometer todos os dias a treinar tantas horas do dia, adotar métodos que planejem o seu dia para que você consiga fazer sua atividade física, fazer os seus estudos, se você trabalha, que você consiga conciliar isso com o seu atual trabalho e comprometendo todos os dias, toda semana, faça esse compromisso com você. E quando você cria esse compromisso, você assume, né, e tenta manter aquela disciplina o mais rigoroso possível. Não é fácil, né? Manter disciplina, a gente sabe que não é fácil, mas tentar se comprometer com você mesmo, lembrando sempre do seu objetivo, sua meta que foi traçada.
Ok, agora professor Diogo, estou indo muito bem como atleta das categorias de base. Não é uma pergunta, não é uma afirmativa. Devo largar os estudos e me dedicar exclusivamente ao esporte para evoluir mais rápido? Bom, pessoal, é difícil, né, falar Difícil isso, por até exemplo, opinar. né, opinar nisso. Mas assim, o que eu diria, né, é que não. Como a própria professora Edneia falou aqui, a gente tem que ter um plano A, um plano B e um plano C. Porque eu sempre digo, né, tem vários alunos meus que às vezes tem talento, treinam alguma modalidade esportiva, vem conversar, né, muito comigo, e eles perguntam disso, questão do estudo, né? Eu sempre digo que o estudo, né, a minha concepção deve ser o plano A. Você sempre deve, né, manter o estudo, terminar, ensino médio, talvez procurar aí, né, uma faculdade, alguma coisa que você goste. Porque, vamos pensar aqui, né, um atleta de qualquer modalidade, lesionou, acabou. Felizmente, às vezes você nem subiu o profissional, você na categoria de base ali, você tem talento, você tá para poder, né, virar um atleta de ponta, você vai lá e tem uma lesão séria que você não pode jogar mais. E aí? O que fazer da vida? Né? Então, o estudo, ele te abre várias outras portas, né, para o plano B, para o plano C. Então, assim, né, é importante, sim, conciliar. A gente vê aí clubes, até que de Belo Horizonte mesmo, onde eles mantêm escolas dentro do centro de treinamento, né, da categoria de base. Então, os atletas, eles treinam no período da manhã e da tarde e à noite eles têm que terminar, né, o ensino médio. Então, assim, é o básico, né? Não larga estudo não, que vai te fazer falta. Importante nunca se fechar numa possibilidade só, né, professores? Sempre Exatamente. pensar nos caminhos A, B, C, D e recomeçar, né? Me recordei aqui de um aluno meu que agora, né, enfim, vários anos no início, quando eu comecei a dar aula, que ele jogava no time e ele subiu de categoria, mas depois ele foi desligado do time e ele não conseguiu mais. Eu lembro que eu conversava com ele exatamente disso. Falava, cara, você tem que ter o plano B. Falava, professor, minha vida, eu sempre sonhei isso, não tem plano B. E acabou que, com o tempo, a duras penas, teve que se reinventar aí e achou sim o plano B. Agora, professora Edneia, como buscar apoio para planejar o projeto de vida? Sim, geralmente, né, o projeto de vida você pode buscar, principalmente na escola. Seus professores, seus supervisores, orientadores pedagógicos irão te auxiliar, te mostrar, né, caminhos para poder conseguir fazer o planejamento mais adequado. Mas, além disso, você tem que ter um suporte, que eu acho que conta muito também, que é o suporte familiar, o suporte de amigos que estão próximos a você, que te incentivam e que te mostrem, assim como o professor deu o exemplo do amigo dele, a traçar os diferentes caminhos para você chegar nos seus objetivos. Então, eu brinco muito, eu falo que o planejamento, ele vem em todos os sentidos da nossa vida. O financeiro, né? Muita gente esquece dessa parte, faz o plano de vida e esquece do planejamento financeiro. Então, a gente vê muito isso no mundo do esporte. Às vezes tem época que a pessoa está ganhando super bem, está no auge da carreira, está com uma condição de vida muito boa, mas não faz um planejamento a curto, a médio e a longo prazo. E aí, a partir do momento que o auge cai nela, ela desce, a questão financeira pesa muito. E já vi muitas vezes reportagens, atletas testemunhando de entrar em depressão por causa disso, de ter que correr atrás de outras profissões, se reinventar do nada, literalmente, justamente por não ter feito determinados planejamentos, né? Então, esse apoio, quando você tem uma rede de amigos, de professores, de orientadores pedagógicos, de família, você tem um suporte muito melhor para poder te ajudar a criar esse planejamento. Agora, professor Diogo, como funciona o sistema de formação de atletas no Brasil? Bom, infelizmente, na verdade, se a gente for bem pensar, né, o Brasil ele não tem um sistema de formação de atletas, né, pessoal? O sistema de formação de atletas clássico, eu já falei aqui em outras aulas, é o sistema norte-americano, né, que é copiado em outros países. Até Cuba, por exemplo, né, os dois países estão brigando na pós-ideologia, mas o sistema de esporte é o mesmo. Né, e Cuba teve sucesso ali nos anos 90 exatamente por causa disso. Então, o esporte começa na escola, o lugar do esporte é na escola.
Então lá o aluno tem aula de educação física normal e alguns alunos às vezes confundem isso. A pessoa, não sei jogar nada, eu sou ruim, deixa fora. Não, gente, educação física, ela é para todo mundo. Igual às vezes você não é bom em matemática, mas você vai ter que fazer aula de matemática. Se não é bom em educação física, você tem que fazer. Né? E aí se você tiver talento na parte da tarde, a educação de forma integral, você vai treinar em alguma equipe de basquete, de futebol americano. Assim como se você tiver talento para música, você vai treinar na banda da escola. Lá tem diversas atividades. E aí sim, da escola você vai jogar numa faculdade, você vai receber bolsas, né? As faculdades lá, elas não são gratuitas, elas são pagas, mas se você tiver algum talento no esporte, em alguma área, você ganha a bolsa, você joga pela sua faculdade durante 4 anos, vai se desenvolvendo, e aí sim, se você tiver realmente talento, olha só a importância disso tudo, você vai jogar numa grande liga. Se você não tiver talento, pelo menos tem um diploma da sua faculdade, você vai seguir a sua vida, né? Aqui no Brasil deveria ser assim. O Brasil não é, infelizmente, assim, né? Tem alguns clubes formadores, muitos profissionais ali nem tem noção do que está fazendo. No futebol, que é o principal, que é o nosso foco, por que a gente revela bons jogadores? Né? Por que a gente tem uma seleção forte? São 200 milhões, né? 209 milhões de habitantes, se não me engano, no Brasil aí. E a maioria dos garotos quer ser jogador de futebol, que, né, visa aquele cara que joga na Europa, muito dinheiro. E aí, querendo ou não, é um dos esportes mais divulgados também, né? Principalmente aqui no Brasil, né? E aí, assim, no meio de 200 milhões vai aparecer um outro Neymar de vez em quando, né? Mas a verdade é que o clube não está nem aí. O clube ele não forma um jogador. Ele vê se o jogador está pronto e como tem vários querendo ser jogador, hora ou outra você acha um pronto. E ele pega esse jogador e, né, acaba revelando. Mas deveria ter um sistema, pelo menos parecido aí com o do norte-americano. Incentivando sempre o estudo, né? O esporte aliado ao estudo, né? Exatamente. Os dois têm que andar com o mesmo peso. Com o mesmo peso. Bom, agora, professora Edneia, como identificar meus pontos fortes e fracos? Excelente pergunta. É difícil, né, a gente se qualificar ou apontar quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Eu falo que é mais fácil a gente apontar o dedo para o outro e falar, né? O fulano tem um ponto, esse ponto nele é forte, esse ponto é fraco. Mas vamos lá. Você pode, primeiramente, fazer uma análise, né, das suas principais competências, assim. Se é uma pessoa determinada, se é uma pessoa que não desiste fácil, qualquer obstáculo que aparece no seu caminho, você está desistindo. Então, comece avaliando a sua performance, o seu jeito de encarar as situações. Essa é a primeira dica. Segundo, peça opinião das pessoas próximas que te conheça bem para poder te falar, olha, eu acho que você é uma pessoa extremamente determinada. Você, quando tem um foco, você corre atrás do seu objetivo, independente se tem ali obstáculos, você continua focado, né, em busca desse objetivo. Então, as pessoas que estão ao redor, às vezes, percebem melhor, têm uma percepção melhor dessas qualidades do que a gente mesmo fazer essa autoanálise. Uma terceira dica, existem disponíveis, né, na internet, no mundo digital, vários testes comportamentais e muitos deles são gratuitos. Nesses testes vocês conseguem perceber quais são as características que te fazem, né, ser mais forte ou quais são as características que te levam, né, para o ponto mais fraco. Então, são algumas dicas que eu acredito que vale a pena explorar e conseguir chegar num resultado aí das suas qualidades e também dos seus defeitos. Agora, professor Diogo, ser atleta no Brasil é financeiramente viável? Quanto ganha um jogador de futebol profissional no Brasil, por exemplo? Bom, pessoal, se é viável financeiramente, aí volta de novo na questão aqui, né, da aula da professora Edneia, do seu projeto de vida, depende de quanto você almeja, né? Sei lá, se eu falar que 10 mil reais por mês é um salário bom, depende, para algumas pessoas vai ser ótimo, para outras nem tanto, né? Então depende do que você pretende, almeja para a sua vida em termos financeiros, tá, gente? E dinheiro é importante, sim, né? Dinheiro não é tudo, né, nessa vida, mas a gente tem conta para pagar, então vai precisar sim, tá ok? Se é viável, como eu falei, eu cheguei a passar na aula alguns valores, né, de quanto que ganha atletas, por exemplo. Atletas de modalidades olímpicas
Se ele for um atleta de alto nível, né, seja em competições aí grandes, possibilidade de entrar para a Olimpíada, dá para ele chegar ali na faixa de uns R$5.000, né, por mês. Jogador de futebol, quanto que ganha? A pergunta ali. Um jogador de time pequeno, digamos assim, que não esteja de Série C para baixo, tem jogador ali que ganha na faixa de R$5.000. Então, às vezes, a gente tem aquela ideia errada, né, de jogador da Europa, que é rico, sim, mas são poucos que chegam lá na Europa. Né? Jogador de Série A e de Série B, geralmente ele ganha uma grana melhor, em torno aí de 100 a talvez R$200.000, né, por mês, a grana boa, considerando, né, padrão Brasil. Mas, no geral, eu mostrei a estatística, 95% dos jogadores registrados como profissionais brasileiros ganham menos de R$5.000. Tem jogador que ganha até salário mínimo. Então, assim, né, tem que ver se é viável. O que eu sempre recomendo é o seguinte: você deu bem, você está em algum time ali, né, condição de trabalho melhor, ganhando melhor, fica. Agora, não sei, talvez jogar, né, em times de menor expressão para ganhar salário mínimo, talvez com o seu estudo você consiga ganhar mais. Às vezes insiste, né, em uma Exatamente. situação que, não por falta de talento, né, mas infelizmente não tem oportunidade para todo mundo. Então fica insistindo demais em uma situação, esquece de outros, principalmente do estudo, e acaba se perdendo no meio. Exatamente. Ok, bom, e o Tira Dúvidas sobre escola, vida e trabalho está terminando. Mas se ficou alguma dúvida com as aulas de hoje, é só baixar o aplicativo Conexão Escola 2.0 e enviar a sua pergunta. O app é gratuito e não consome os dados da sua internet. E para mais informações sobre os novos conteúdos do Se Liga na Educação, acesse o site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, você pode assistir também às aulas quantas vezes quiser nas nossas plataformas digitais. Eu agradeço, professor Diogo e professora Edneia. Obrigado pelo bate-papo hoje. Obrigado. Bom, agradeço também aos nossos intérpretes e agradeço principalmente a sua companhia. Para você, um grande abraço e até mais.